Bem-vindo ao GoCast, o podcast oficial da Go Hobby. Aqui a tecnologia ganha asas, o futuro se materializa. Eu sou o Adriano Buzaide, CEO da Go Hobby, seu piloto nessa jornada pelo universo dos drones, empreendedorismo e inovações, que transformam o impossível em realidade. Preparado para decolar? A jornada começa agora. Para dar início ao 5º episódio do GoCast, a gente começa em grande estilo. Nosso convidado é um cara que vive na fronteira entre o presente dos dados e o futuro da inteligência artificial. Ele traduz conceitos complexos de IA generativa em estratégias práticas. Conecta tecnologias emergentes com resultados reais e já transformou a mentalidade de milhares de executivos em mais de 150 palestras pelo mundo. Autor do livro Organizações Cognitivas e mente por trás de projetos inovadores que vão da saúde digital ao marketing estratégico. Ele é quem está redefinindo como as empresas pensam e aprendem e evoluem na era dos agentes inteligentes. Hoje, a bordo do GoCast, a gente recebe Kenneth Correia, autor do livro Organizações Cognitivas. Kenneth, seja muito bem-vindo. Beleza, como é que tá, Adriano? Valeu pelo convite, cara. Prazerão estar aqui, batendo esse papo contigo. Tenho certeza que vai sair conversa boa aí. Maravilha. Bom, vamos começar já com pergunta quente. Eu queria saber o que você entende sobre sistema multiagentes de AI, como que isso está revolucionando o mundo? Pô, muito legal, Adriano. Cara, a gente teve aí uma história de quase 70 anos de inteligência artificial desde que ela foi criada, o hardware que começou a melhorar nos anos 80, a chegada das GPUs da NVIDIA e todo o crescimento do machine learning. E em novembro de 2022 chega o ChatGPT, então a gente considera ali o começo, pelo menos quando ele ficou público, disponível para todo mundo, assim, né, dos modelos de linguagem, os Large Language Models. E aí a gente ficou 2023, 2024 usando esses modelos, interagindo com o assistente, vendo eles melhorarem a cada versão, é loucura o quanto que ele fica mais capaz, mais poderoso, capaz de responder. Mas como ser humano a gente está sempre insatisfeito perguntando, mas qual que é o próximo passo, né? E aí, cara, eu comecei no comecinho de 24 a experimentar os agentes de IA. Só que não os agentes como algo isolado, não como uma conversa, eu com o ChatGPT, eu faço uma pergunta, ele me responde de volta. Mas é a ideia, por isso que se chama multi-agentes, de você encadear, de você conectar o trabalho de vários agentes. Talvez se você pensar dentro de uma empresa, imagina lá um advogado dentro do escritório de advocacia. Ele tem que fazer a leitura do processo, aí ele tem que fazer a pesquisa da jurisprudência, aí ele vai escrever a inicial, aí ele revisa esse texto com o advogado mais experiente e ele sobe na plataforma. Imagina que cada uma dessas 4 etapas você tivesse um agente de inteligência artificial especializado, treinado, preparado para fazer aquilo. Cada função. Exatamente. E o que está acontecendo? Quando você faz isso, a qualidade final do teu processo lá na ponta é muito melhor do que se você simplesmente falar do ChatGPT. ChatGPT, faz tudo aí para mim. Porque é assim que a gente ficou, né? A gente acha que os assistentes de IA resolvem o problema inteiro. Mas não é, eles não são muito bons para isso. Estava conversando com um amigo. Eles são mais generalistas. Eles são super generalistas, porque na verdade eles foram treinados em cima de milhares de textos. Até um amigo meu fez um uso do ChatGPT, eu alertei ele, eu falei, você está usando errado. Ele falou assim, ChatGPT, já que você já leu todos os livros do mundo sobre esse assunto, você pode me falar qual que é o maior aprendizado para quem quer investir no mercado imobiliário, por exemplo? Cara, na verdade, infelizmente, o ChatGPT não vai fazer o que ele quer. Porque mesmo que o ChatGPT tenha lido todos os livros sobre mercado imobiliário, todos os artigos sobre investimentos no mercado imobiliário, no fim do dia, essa leitura toda serviu só para ele escolher qual palavra ele vai usar para escrever um texto. E aí, basicamente, quando você pergunta qual é a melhor técnica para investir no mercado imobiliário, ele vai procurar um texto que diria qual era a melhor técnica. E não, de fato, o que ele acha que é a melhor técnica. Sintetizar todas as informações que ele tem. Então, quando a gente quebra em etapas, e aí faz os agentes especialistas, né? Um que conhece só da leitura de documentos emitidos pelo tribunal. Outro que conhece só pesquisas de jurisprudência, como a gente tem uns players super legais aqui no Brasil. Outro que faz só a escrita da peça jurídica que vai ser enviada. E outro que faz só a revisão. A soma desses 4 especialistas trabalhando junto, cara, como dizem os americanos, é ordens de magnitude melhor do que uma simples interação. E aí, como as empresas começaram em 2023 a colocar a IA já como parte do processo, cara, a hora que elas sacaram que a ferramenta era meio superficial, o ChatGPT, como exemplo, alucina muito. Então, às vezes, ele vai em cima de uma informação equivocada, às vezes ele vai trabalhar sem uma fonte, às vezes ele vai até criar uma fonte para alguma coisa, né? Eles perceberam que quando você quebra em partes e junta os agentes, o benefício é muito maior.
E como você faz para treinar cada agente desse para ele ser super especialista? Cara, Eu acho eu que vou esse te é o falar o X da seguinte, questão, a né? resposta em 2022 era, você precisava de um cientista de dados, um dataset gigantesco, várias horas de programação. A resposta no meio de 2025 é, você precisa de 5 minutos, cara. Tanto dentro da OpenAI, que é do ChatGPT, quanto dentro do Gemini, que é o do Google. Vou falar das duas maiores empresas. Maiores. No GPT você pode criar um GPT, é o nome. GPTs com S no final. No Gemini chama GEM, G-E-M. Cara, basicamente você clica criar novo, dá um nome para ele, escreve um texto de instruções, e aí, claro, você pode fazer instruções simples, você não vai ter tanto benefício. Se fizer uma instrução, um prompt, né, como o pessoal chama, mais caprichado, você vai ter melhor resultado. E por último, tem uma parte que é a base de conhecimento, que é onde você anexa documentos de referência para ele seguir, se for no caso aí da Pra ele não jurisprudência, ficar sei lá. perdido no mundo inteiro de informação. Exatamente, para você direcionar aquele modelo para usar aquele conhecimento que você fornece. Cara, 3 comandos, um nome, uma instrução e a base de conhecimento. Você tem um agente funcionando instantaneamente. Caramba. E o que você chama de, por exemplo, agente inteligente, agente do AI generativa? Onde que o agente... Quando você chama o AI de um agente realmente inteligente? Muito legal, vamos lá. Quando a gente fala inteligente, essa palavra não é muito bem definida. Tá. Dá pra você ficar horas e horas discutindo o que exatamente é inteligência. Inteligência é quantos livros eu li, inteligência é a nota que eu tirei na prova, Mas você inteligência é o meu você QI. diria que, por exemplo, um AI inteligente seria quando ele para de fazer as alucinações dele, de querer inventar coisa quando ele não sabe responder? Mas pensa ou, bem, ou cara, não? as pessoas mais inteligentes que eu conheço alucinam pra caramba. Tá. Então, não necessariamente a alucinação não é ser inteligente. Tá. Então, eu ia falar só assim, inteligência não é um negócio bem definido. Como é que a gente chama de agente ao invés de assistente? Tá. Porque o ChatGPT, no fim do dia, embora, como sempre, tá tudo acontecendo muito rápido, e AI faz menos de uma semana que foi lançado os agentes do GPT. Então, Sim, tem que ajustar o discurso aqui. Sim. Mas o ChatGPT, produto aplicativo que a gente tem no celular, ele é um assistente. Você manda uma pergunta, ele te gera uma resposta. Você pede uma informação, ele te responde o que você perguntou. Quando que a gente chama de agente? Quando ele tem um comportamento mais autônomo. Quando ele começa a poder funcionar de forma autônoma. Então, aquele exemplo do advogado que eu falei, você pode ter um advogado fazendo parte desse processo? Sim. Inclusive, os escritórios de advocacia que estão investindo em IA estão colocando o advogado como parte do processo. Sim. Mas fazer a leitura inicial, pesquisar a jurisprudência e trazer a primeira proposta de texto, você pode ter 3 agentes funcionando autonomamente. O advogado entra na 4ª etapa do Sim. processo, né? Mas olha que engraçado, eu vi recentemente um processo que está na justiça e muitos advogados agora estão usando inteligência artificial. Sim. E está fazendo com que o trabalho deles seja muito mais rápido. E o advogado ganha por hora, o cara vai começar a ganhar muito mais. Ele vai conseguir fazer muito mais processo. Mas muitas vezes, às vezes o ChatGPT ele busca uma fonte que às vezes não está correta, etc. E o cara, ele não confere. Ele coloca no processo e manda para o juiz. Tipo assim, vai. E aí depois quando você lê, você fala assim, caramba, tem 2 coisas aqui que ele colocou que... Tipo, doesn't make sense. E aí cabe o advogado checar as informações e verificar as informações. Não sei se talvez daria para você treinar um agente de AI para ele conferir depois do trabalho e ver se todas as fontes estão batendo. Você pode fazer um agente para fazer essa conferência, mas ainda assim, cara, no fim do dia, se eu fosse o diretor jurídico desse escritório, eu colocaria um ser humano como parte do processo. Para fazer a checagem final. O nosso sonho, quando a gente fala em automação, é que fosse de fato tudo automático. E que de fato você só, sei lá, chegou o processo no tribunal, você ganhasse a ação sem apertar botão nenhum. Mas infelizmente não é assim, cara. Infelizmente as capacidades ou a inteligência desses modelos de linguagem, ela ainda é restrita, ela ainda é limitada. Ele ainda é um modelo de linguagem, ele é bom em escrever texto. Não necessariamente em falar a verdade. Entendi. São coisas diferentes. Ele é muito eloquente, ele consegue fazer um argumento que parece muito sólido, mas não necessariamente é. Então, você sim pode usar um agente para fazer conferência, para fazer revisão, para fazer fact-check, né? Buscar as fontes e tal. Mas no fim do dia, cara, ainda coloca um ser humano no processo. Então tenta pensar mais no processo como ele está acelerado pela IA, mas não necessariamente 100% autônomo. Entendi. E agora na parte de conferência que você comentou, você acha que a AI ela consegue ser
ela consegue aprender sozinha e ir melhorando com o tempo, sem você trabalhar no prompt, ou você sempre tem que trabalhar no prompt para que ela seja melhorada? Vou aproveitar a tua pergunta só para explicar um detalhe. Cara, quando a gente fala de AI, é um termo amplo. Sim. AI significa um sistema preditivo de preços da bolsa de valores para você comprar ou vender a sua ação. E também significa uma pergunta para o ChatGPT sobre qual comida eu deveria tomar com qual vinho, né? O que significa isso? Quando você está falando das empresas que criam os modelos de linguagem, então a Meta faz o Llama, o OpenAI faz o GPT, o Google faz o Gemini, sim, todas elas estão aprendendo com novos conteúdos, com as interações das próprias pessoas, para criar um modelo mais poderoso. Agora, isso não significa que ela sabe teu nome, que ela sabe a empresa que você trabalha, que ela sabe o teu gosto. Então, a gente só tem que tomar cuidado para não achar, porque quando a gente fala a inteligência artificial, com o artigo definido, fica parecendo que é uma criatura que está sobrevoando o planeta aqui e que ela sabe tudo sobre tudo. Mas não é, pô, é um programa de computador. Inclusive, vários programas de computador, né? Cada empresa programou ele de um jeito. O Grok, por exemplo, do X, né? Do Elon Musk, ele foi programado de tal maneira que ele seja mais ácido, que ele seja mais crítico, que ele não fique te dando tapinhas nas costas. Ele também é uma ferramenta de IA. Então, tenta pensar o seguinte, é melhor você tratar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta como se ela não soubesse nada do que você tratar como se ela soubesse tudo. Entendi. E essa sacada muda a forma como você vai interagir com ela. Então, em geral, por que o prompt é importante? Porque é o momento que você dá o contexto. Que você explica o que você está fazendo, por que você está fazendo e onde é que você quer chegar. E é onde geralmente o cara tá com pressa e não quer explicar muita coisa, ele só quer a resposta, né? Ou, assim, falando no consumidor final comum que utiliza a ferramenta de AI, né? E as empresas quer falar três palavras e já quer a resposta. Mas as empresas tudo, né? sacaram isso. No fim do dia, lembra o Google lá atrás? Ele sempre fez essa recomendação. Peraí, você quis dizer isso? Aí ele te sugere outra busca. Aí você fala, puta, caramba, era o que eu queria dizer mesmo. O ChatGPT, por exemplo, tem um negócio chamado memória. Então, quando você começa a conversar com ele e contar sobre você, ele várias vezes escreve assim. Memory updated. Exatamente. Memória atualizada. Ele Agora, salvou aquela informação. Como é que faz? Porque, assim, eu depois de 2 meses utilizando o ChatGPT, a memória ficou... Encheu, né, cara? Ficou full. E aí eu fiquei procurando uma maneira de comprar mais memória e eu não encontrei. Não tem. Ainda é uma limitação do tamanho do modelo. Ele ainda não tem uma janela de contexto suficiente para caber mais do que aquela quantidade Porque que você viu falta ali. hardware para OpenAI ou para o Google, para eles absorverem? Não, é um pouco mais complicado que isso. Que pensa assim, cara, se eu começar a falar uma sequência de números para você aqui, 1, 3, 17, 43, 54, você vai lembrar os números que eu tô falando, mas daqui a pouco você vai esquecer o primeiro que eu falei. A mesma coisa acontece com os modelos de IA. Quando ele começa uma conversa com você, ele vai armazenando aquela conversa inteira. Sim. Só que se a sua conversa passar esse limite de tokens, que é essa janela de contexto, e aí não é tanto sobre o hardware, é mais sobre quanto de treinamento aquele modelo recebeu. Entendi. Então, por exemplo, uma vantagem muito legal da última versão do Gemini, que é o 2.5 Pro. 2 milhões de tokens de janela de contexto. Ele é mais do que o Enquanto o OpenAI. GPT tá com 256 mil. Então cabe 10 vezes mais conteúdo. Entendi. Mas a dica que eu te dou para isso que você tá sentindo falta é, lembra que a memória ela serve para qualquer conversa que você tiver com o GPT. Sim. Mas dentro de uma única conversa, ele vai guardar até 256 mil tokens. Então minha sugestão é, conversa sobre assuntos diferentes em conversas diferentes. Eu faço isso. E aí, quando você precisar voltar num determinado assunto, ao invés de você abrir uma conversa, volta naquela conversa. Porque aí ele vai aproveitar o contexto da conversa. Vai ajudar o sistema. Exato. Aí ele vai estar, de fato, na hora que ele te responder, levando em consideração aquela interação anterior que você fez. Ou interações, né? No plural que você fez anteriormente, né? Legal. E é legal, né, Adriano? Que você vê, são umas dicas um pouco práticas. Mas, cara, é isso. É uma ferramenta nova que a gente aprendeu a usar. Ela pode trazer um potencial de produtividade incrível, mas ela também pode alucinar. Ela pode te ajudar a fazer coisas que você nunca faria sozinho, ou ela pode não servir para nada. No fim do dia quanto mais você treina e aprende a usar, mais valor ela gera para você, né? E, bom, falando ainda no tema de AI, me fala daquela empresa, acho que era uma empresa britânica, que ela tinha um investimento da Microsoft gigante, e aí ao invés de ela usar uma ferramenta realmente AI desenvolvida e etc., ela começou a colocar pessoas, tipo, na Índia para responder os clientes. Isso é real mesmo ou é história de jornal? Não, é real, cara. Essa foi uma startup que recebeu investimento vendendo a ideia de que ela ia automatizar processos com IA, que ela ia usar os modelos mais modernos do mercado e que ela ia executar várias tarefas. Só que no fim do dia,
a empresa não conseguiu entregar a promessa. A parte de tech deles não estava top. Não chegou no nível que eles mesmos que prometeram, pô, era uma startup, eles podiam ter sido mais comportados, né? Mas lembra, grandes expectativas, você precisa atender. Era melhor ter dosado um pouquinho a expectativa e entregar mais, né? Como que é? Under promise e over deliver. Eles fizeram ao contrário, eles over promise e under deliver. E aí quando a empresa começou a falar, pô, mas tá demorando muito, pô, mas não são sistemas de IA, ou será que o problema não é o hardware? Os caras começaram a descobrir que eram de fato pessoas. Pessoas lá na Índia ganhando um valor, né, por hora mais barato, a empresa achou que ia se safar com isso. Igual a Inglaterra sempre fez com telemarketing, né? Eu lembro quando eu morava lá, você ligava pra qualquer telemarketing, sei lá, da Vodafone, da conta de luz ou o que for, e atendia alguém da Índia lá, falando em indiano com você pra resolver o seu problema. Ainda é, né? A Índia é o customer service do planeta, ainda continua muito forte. É porque a gente vê agora o movimento nos Estados Unidos de traz a indústria de volta e tal, mas, cara, a maioria das empresas americanas ainda terceiriza o seu call center, das grandes empresas americanas, terceiriza o seu call center pra Índia. Toda a Europa já tirou o call center faz muito tempo também, né? Então ainda funciona muito assim. E a Índia teve etapas, né? Ela começou fazendo essa parte de customer service, depois eles passaram para escrever código, programação. E agora na jornada de IA, principalmente com as ferramentas para assistência de escrita de código, porque a gente pensa no ChatGPT como usuário normal, regular, mas conversa, né? Mas, cara, um desenvolvedor de software de 2025 tem na mão uma suíte de produtos, aplicativos que ele usa no computador para escrever código, ou revisar código, ou pedir recomendações de otimização de código, incríveis, né, cara? E eu fui fazer um treinamento na Índia, eu faço muito treinamento em company, fui convidado por uma venture builder britânica, a maior venture builder da Inglaterra, que tem uma operação gigante lá na Índia, naturalmente, para treinar os programadores deles sobre os sistemas multiagentes. Caramba. E olha que legal, Adriano, eu voltei do Vale do Silício não tem uma semana. Cara, todo mundo, no meio de 2025, falando sobre sistemas multiagentes lá no Vale do Silício. Pô, achei muito legal. Por quê? Porque lá em novembro do ano passado, eu já estava na Índia, treinando uma equipe de 600 desenvolvedores. Cara, eu acho que eu nunca vi tanto programador junto. Nem nos eventos de PHP e tal que eu ia, tinha tanta gente. E todos eles muito antenados com as soluções de IA. Porque a Índia talvez tenha uma característica muito parecida com o Brasil, e eu acho que a China entra um pouco nesse pacote aí, que é, cara, a gente é pobre, bicho. Então a gente, aparece um negócio novo, aparece um negócio que dá pra fazer uma grana, a gente abraça rápido, a gente sai usando. Enquanto a Europa toda tá discutindo, não, vamos aprovar aqui a regulamentação do AI. Se vai poder usar, se não vai poder. Os americanos, muito cuidadosos, mas essas alucinações, cara, indianos, brasileiros, chineses, sentando pau. Não é à toa que a China, com muito menos gente, numa empresa muito menor, fez o DeepSeek com um tempo de treino muito mais curto e com principalmente gastando muito menos para treinar o modelo, né, cara? Então, eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva interessante por conta dessa agilidade. Claro, isso também pode significar que a gente vai cometer erro, que a gente vai botar os pés pelas mãos, mas no mercado de hoje em dia, será que dá para esperar ter certeza que está tudo perfeito antes de começar? É difícil, né? A gente está num momento onde você está preparado para lançar rápido, você está preparado para errar e aprender o mais rápido possível, porque a partir do momento que você errou e aprendeu, você começa a acertar, né? É igual o texto da bandeira do Brasil, só que é o contrário, né? Ao invés de ordem e progresso, a gente faz um progresso e ordem. seria isso, né? É que eu acho que dá pra trazer um lado pejorativo. Por exemplo, no teu segmento, é mais complicado falar isso, né? Você vai falar assim, não, bota o cara sentado no negócio pra voar e vamos ver qual é. Pô, não é simples assim, né? Se tem um acidente, pô, a indústria atrasa um ano por causa de um acidente que acontece. Sim. Então, você tem um nível de cuidado muito maior. Sim. Mas quando você tá num cenário ou num contexto como inteligência artificial, que é de software, que é de lançamento de produto, que é de adoção de usuário. Cara, no momento que a gente está hoje, tem 800 milhões de pessoas usando ChatGPT todos os dias. A questão é, ChatGPT anunciou, talvez você se lembre há um ano, um negócio chamado Sora, que era a ferramenta de criação de vídeos deles. E todo mundo ficou super animado com o que o Sora ia vir. Cara, fazia quanto tempo, fora agora que eu falei, que você não ouvia falar em Sora? Verdade. Porque o Google lançou um negócio chamado VO3, e todos os memes de vídeos da internet estão sendo produzidos com isso. De 8, 15 segundos. Videozinhos de 8 segundos, exato. Curtos, né? Então você imagina o seguinte, imagina o Google falar, não, cara, vamos esperar o FAA aprovar o nosso modelo para soltar. Ele ia estar esperando para lançar os modelos 3 anos atrás, né? Então, você vê que a gente, para indústrias diferentes, a gente tem que usar réguas diferentes. Sim. E em software, em produtos digitais, não dá
pra ter essa postura. Não dá pra ter a ordem antes do progresso. Você faz o progresso antes da ordem. medicina, na aviação, sejam um pouco mais muito bem lembrado. E você vê, né, cara, na medicina, quando a gente fala IA pra medicina, a gente tá falando hoje menos de ChatGPT, mas a gente tá falando muito do machine learning. Então, o Imperial College lá em Londres, estive lá, né, quando fui visitar essa Venture Builder, eles ficam colados no prédio principal do Imperial College, os caras com um modelo de prevenção de câncer de mama. Você deve ter visto alguma matéria aqui no Brasil, porque isso foi muito falado, que ele conseguia antecipar 4 anos no diagnóstico de câncer de mama. Caramba. E o câncer de mama é o câncer... IA. Com IA. E a IA clássica, não é com o ChatGPT, né? Com modelo de machine learning, usando base de imagens e aprendizados. Nossa, mas isso ajuda muito na medicina. Bicho, nós estamos falando do câncer... 4 anos antes, estamos falando do câncer que mais mata a mulher do Brasil. Estamos falando de um câncer que se você descobre no que eles chamam o estágio 1 ou 2, eu não sou médico, mas eu estou arredondando aqui. Mas se descobre no estágio 1 ou 2, o seu potencial de cura é para cima de 90%. Sim. Quando você descobre no 3 ou 4, é 50%. É isso aí. Cara, a gente tá falando de verdade de economizar vidas de pessoas. Sim. E eu acho legal puxar isso, Adriano, porque muita gente, quando a gente fala sobre IA, pensa assim, não, mas eu acho que a IA vai tomar os empregos, ou eu acho que a IA vai deixar a gente menos humano. Beleza, isso é uma opinião, né? E tem a opinião oposta, e tem gente que acha que a gente vai ficar muito mais humano. Mas o ponto aqui é, se você tem um câncer, meu amigo, você se interessa se foi o médico ou a IA que descobriu? É lógico. Você só quer descobrir antes, chefe. Você muda a prioridade rapidinho. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar utilitarista, porque o tipo de benefício que a gente está falando, e aqui eu estou sendo específico, Imperial College, modelo de avaliação de câncer de mama. Agora, isso já começou a irradiar para todas as áreas de medicina que usam imagem. Cara, pra você ter uma ideia, eu viajei com um cara que é radiologista, então ele analisa a imagem de raio-x. Como que funcionava raio-x, sei lá, quando isso foi inventado 100 anos atrás? O cara ia lá, o próprio médico tirava a chapa, aí ele ficava segurando um papel preto. Você deve ter pego isso aí, Sim, eu peguei quando... Contra a luz. Contra a luz, chacoalhava, olhava e falava, quebrou, sei lá. Aí passou um tempo, o pessoal começou a fazer umas máquinas mais poderosas e menos, não sei se é radioativas que fala, né? Mas que emitiam menos radiação. Só que aí eles inventaram outro jeito do médico não ter problema. Eles inventaram o técnico em radiologia, né? Quer dizer, o médico fica na salinha e o técnico em radiologia é que coloca teu pé lá pra tirar a chapa. Te acerta. E o médico foi do outro lado da sala do computador. Um dia alguém falou assim, cara, será que esse médico precisava ficar nesse computador? Será que a gente não podia mandar essa informação pela internet? Aí um dia um outro maluco falou assim, cara, será que um médico não consegue atender 2 clínicas ao mesmo tempo? Resumindo, muito rapidamente, nos anos 2010, a gente migrou para um formato onde você tem as máquinas de raio-x e os técnicos de radiologistas distribuídos, mas o médico que lauda, que analisa a imagem e diz, quebrou, tá numa central, cara. Tem centrais de médicos radiologistas fazendo diagnóstico. Bom, isso era o paradigma até o machine learning acelerar. Cara, eu viajei com um cara, ele tava com um notebook, a gente trocando uma ideia, e ele falou, não tô bebendo hoje. Aí eu falei, mas por que tal? Ele falou, não, é porque eu tô laudando. Caramba. Aí ele tava conversando comigo, cara, sem brincadeira, o computador ele fazia tipo, pim, fazia um barulhinho assim. Aí ele parava de conversar comigo, abria o computador, eu não sei o que ele fazia, eu não tava olhando a imagem, mas ele fazia tipo assim... Enter. E aí, tal. Cara, uma hora eu fiquei curioso. Falei, cara, o que tá acontecendo aí? Ele falou assim, não, é o seguinte, cara. Chega uma pessoa, faz uma imagem em um dos centros que estão distribuídos no diagnóstico. Essa imagem vai pra IA. A IA usa a nossa própria base, quer dizer, eles têm as imagens deles. Eles que treinaram a IA deles. E aí ela traz um laudo prévio. Então eu só preciso olhar. Conferir. Validar, corrigir, que tem casos que erra e ele falou sobre isso. E quando eu aperto o Enter, o laudo vai pro paciente, cara. Caramba. Então eu tô falando de verdade de você acelerar a produtividade, de você já ter uma taxa de acerto, porque, cara, no fim do dia, o ser humano é incrível pra empatia, o ser humano é incrível pra criatividade, o ser humano é incrível pra achar um caminho ou uma visão que ninguém viu. Mas, cara, se você precisa achar um ponto branco numa imagem, o computador é muito mais eficiente. Sim. Claro que o computador não sabe o histórico do paciente, não sabe se ele foi atropelado. A questão é que com o machine learning, você não precisa saber. Você só precisa das informações que estão na imagem. Quando você junta o radiologista com a IA, bicho, aí você... Fica uma ferramenta muito mais poderosa. Fica muito melhor, né, cara? E é até legal que você falou de medicina e saúde, porque a Microsoft anunciou no mês de julho um sistema multi-agentes para a saúde. Só que ele não anunciou assim, segue o meu modelo, testa aí. Ele rodou um teste, ele pegou o benchmark, o teste de medicina mais difícil que tem, que os caras têm só casos raros.
Aí ele fez uma banca de 5 médicos e a plataforma tinha 5 agentes especializados. Cara, os médicos acertaram 20% dos casos, a rede de agentes acertou 84%, cara. 4 vezes mais do que os médicos especialistas. Caramba. Porque no fim do dia, o que acontece, Adriano? Quando você tem uma quantidade muito grande de informações, quando você está trabalhando com esses casos que são a exceção da exceção, o médico pode até por um acaso ter trombado. Por exemplo, a minha esposa é endocrinologista. Uma vez ela viu um gigante. Um cara que tinha o gigantismo e o cara tinha, sei lá, 2,20 metros de altura, ele tinha uma glândula pineal, não sei o que lá. Cara, mas ela não tá no consultório dela atendendo gigante todo dia. Sim. Então, para ela saber uma questão específica de um artigo científico que saiu na semana passada no Journal of Endocrinology de Taiwan, é difícil, né, cara? Pro computador não é, né? O computador consegue acessar uma quantidade de informações que as exceções são resgatáveis, né? Concordo. Então eu acho que esse é um olhar que a gente traz de novo, não é para desmerecer o médico. Eu acho inclusive que a classe de médicos em geral é extremamente bem sindicalizada, são bem cooperativos. Esses caras vão proteger a área deles profissional por muito tempo, mas que ele tá usando esses assistentes para a imagem já é real. Sim. Eu vi alguns produtos aqui no Brasil que é o assistente para o psiquiatra ou para o psicólogo, para o profissional de saúde mental. Ele vai conversando com o paciente, o gravador tá ligado, a IA vai escutando e vai sugerindo perguntas pro médico. Legal. Vai sugerindo hipóteses diagnósticas pro médico. O paciente não vê, o médico pode usar ou não. Porque, de novo, não é que a IA tá tomando a decisão. A IA tá sugerindo, né? Tá trazendo insights que podem ajudar no processo diagnóstico. Um assistente real mesmo. De fato, né, cara? Um copiloto. Eu acho que esse nome a Microsoft... Porque, cara, ChatGPT, convenhamos, que nomezinho escroto, né, cara? Esquisito, e é uma sigla. Pô, cara, mas copiloto, eu acho que explica super bem a ideia, né? Você ainda tá no comando, mas tem um camarada aqui do lado que pode te dar uns toques legais, né? Verdade, concordo. E pode salvar o avião, né? É isso aí. Me fala de robótica. A gente tem muitas coisas surgindo de humanoides, enfim, cachorros, robôs, etc. Você também esteve na feira da CES em Las Vegas, tinha bastante coisa. Muito. Recentemente vi um vídeo já na China, o pessoal tirando sangue através de robô, o cara enfia o braço através de numa caixa ali, ela com um laser ali, e aí a imagem infravermelha, ela capta o lugar exato do ponto da veia, fura, tira o sangue e o cara arranca ou tira o braço de lá e o sangue está coletado. Como que você está vendo essa revolução aí? E elas vão também conectar com AI, como que tudo isso se encaixa? Adriano, eu vi esse vídeo, mas o que eu mais me divirto aqui no Brasil, cara, são os comentários das pessoas. Aí eu vi o cara que falou assim... Os comentários brasileiros são os melhores do mundo, né? Eu tenho mais medo desse robô do que da tiazinha do SUS, né? Então eu achei muito divertido, vi também. Achei assim, agressivo. A hora que a agulha entra, dá um susto, né? Eu acho que eu tenho a impressão que a enfermeira ali e tal entra um pouquinho mais delicada no processo. Mas, de qualquer maneira, robótica não é um assunto totalmente novo. Aqui no Brasil, acho que anos 70, muito ousado, mas nos anos 90, definitivamente, a gente teve uma introdução gigantesca de robótica nas montadoras de veículos. Foi o primeiro mercado que isso ficou bem falado. Bem falado não, mal falado pra caramba, mas bem aplicado e bastante utilizado também. Hoje, eu, cara, não consigo me lembrar uma indústria que eu tenha visitado recentemente, salvo uma marcenaria que eu fui no interior do Mato Grosso do Sul, mas que não use robótica em alguma parte do processo. O que tá novo, ou o que tá diferente agora, cara, é que as partes produzidas no mundo todo, elas estão menores, mais baratas e com mais potencial, elas fazem mais coisas. E quando eu falo parts, é o termo em inglês, né? Parts, né? Os mecanismos, as alavancas que você tem. Então, primeira coisa, essa disponibilidade de material e barateamento é muito legal para avançar o setor. Segunda coisa, venture capital. Tem dinheiro, e quando eu falo dinheiro, é massivo, né? Uma quantidade, um volume de dinheiro de venture capital nos últimos 3 a 4 anos gigante. Porque pra gente que acompanha os robôs humanoides, cara, sei lá, talvez uns 20 anos que a gente já escuta de Boston Dynamics. Sim. Só que, cara, a Boston Dynamics era uma empresa isolada, correndo atrás de investidor, nunca achou uma avenida de receita relevante e basicamente como é que ela tá na Series J, sei lá, né? Ela pegou dinheiro lá, Seed, série A, B, C, D, ela tá sempre procurando o próximo dinheiro de investidor, ela não tá olhando pro mercado, ela tá olhando pra pesquisa. Hoje não, né? Hoje a gente tem empresas lá na China, a gente tem algumas americanas que já estão com o olho em como é que eu gero receita. Então, por exemplo, uma empresa que ninguém fala, cara, Figures. Figures é uma empresa americana de robótica, inclusive o CEO dela é um cara muito arrojado, ele tá com 2 entrevistas em 2025, pelo menos, que eu vi até agora, muito bacanas.
E ela já começou os experimentos dela, em vez de fazer aqueles robôs lutando, empurrando, que a Boston Dynamics faz, ela fez um acordo com a BMW e botou os robôs para trabalhar dentro da fábrica. Que legal. No começo, foi carregando caixa. Aí você fala, pô, cara, é isso que é robô humanoide? O cara vai carregar a caixa? Olha, se tinha alguém que precisava carregar, melhor que seja um robô do que uma pessoa. Aí depois de carregar a caixa, começou a parafusar. Depois de parafusar, começou a soldar. Porque o robô humanoide, e se você pensar bem, o corpo humano, talvez o pessoal que é mais criacionista vai falar, pô, mas o corpo humano é perfeito e tal. Mas quando você vai para um ambiente de uma indústria, a gente tem uns braços meio compridos, umas pernas longas também. Não necessariamente esse é o melhor formato para você estar dentro de um ambiente apertado, um ambiente hostil. Então, o robô humanoide, ele foi criado com uma visão de que ele fosse replicar o que o ser humano faz no processo. Então, para você tirar uma pessoa da situação de perigo e colocar o robô humanoide no lugar dela, essa é a tese que a Figures está usando. E eu acho que esse é um approach muito inteligente, por quê? Porque se a gente vai na lógica de substituir as pessoas, Sim. robótica, você vai receber tiro de tudo quanto é lado. Você tem dentro da empresa o sindicato, né, que tá brigando diretamente, aí rapidamente a imprensa compra rapidinho a briga de que isso está errado. Mas no fim do dia, para quem está olhando para a eficiência operacional, para quem está preocupado com o processo como um todo, tem uma parte gigante chamada segurança do trabalho. Então a Figures, eu acho que é uma empresa que ninguém está olhando, mas é incrível. É igual naqueles implantes que o pessoal está fazendo de... Capilares? Não, na verdade ele é ele é craniano, intracraniano, que é uma interface máquina... humano. Tá. Brain-machine interface. Interface cérebro-máquina. A ideia é que ele, tendo conexão direta com o seu cérebro, e aí são os eletrodos que conectam... do Elon Musk? Isso, é disso que eu queria falar. A empresa do Elon Musk é a Neuralink. E aí um monte de gente fala de Neuralink, até porque o Elon Musk é um puta marqueteiro. Mas, cara, tem uma empresa que tá pelo menos 1 ano na frente dele, chamada Synchron. Tá. Mas ninguém fala da Synchron. Por quê? Porque eles são menos marqueteiros. Tá. Mas eles já estão com testes em humanos há mais de 1 ano. A mesma coisa acontece... Eles colocam um chip pra cobrir um defeito de alguém que tem algum defeito no cérebro, sei lá, perdeu massa encefálica, alguma coisa, ou pra dar um boost e o cara ficar um superhuman? Não, acho que superhuman ainda não, mas a lógica deles é a seguinte: se a gente precisa inserir informações num sistema, num computador, a gente precisa ou digitar, que é usar o dedo pra apertar a tecla pra escrever letra, ou falar que o ditado vai transformar aquilo em palavras e gerar em comandos. Mas e se, e aí esse é o grande if do negócio, e se você pudesse só pensar e a informação ir direto pro computador? Caramba. Só que eles não estão tentando lançar um produto pro consumidor. Não é que a gente vai chegar na Best Buy na CES do ano que vem e já vai ter um chip, instale em casa. Não é isso. Eles estão começando com pessoas que são quadriplégico, né? Tetraplégicos. Então, pessoas que têm algum tipo de limitação muito grande por conta de tetraplegia ou eu vou pensando os nomes em inglês, paralisia cerebral, acho que é assim em português, cerebral palsy, Sim. né? Sim. Tem um nome melhor para isso. Então, esses 2 casos são pacientes que têm uma limitação muito grande na vida e que eles não conseguem usar as interfaces de computador. Sim. Então, como que eles começaram os testes? Primeiro com animais. Eles colocaram o macaquinho jogando videogame. No começo, o macaquinho jogava videogame com o controle. Ele tirou o controle, ensinou o macaquinho a pensar no que o macaquinho queria fazer. E aí, cara, aquele jogo super antigo do Pong, que a bolinha vem, bate aqui, volta, tá o macaco jogando, só olhando. Caramba. Depois ele ensinou o macaco a digitar. Então ele botou um teclado com algumas letras. Não é que o macaco ficou alfabetizado, não é isso não. Igual o humano, né? Mas o macaco olhava para a letra K, escrevia a letra K. Olhava para a letra E, escrevia para a letra E. Então ele está conseguindo fazer o implante cerebral capturar a informação do nervo óptico do cara. Não é câmera, porque tem o sistema. Como é que faz a conexão cérebro-machine? Ela é física, então é estranho. Quando você olha a primeira vez, é fio, cara, é fio. Caramba. E é um fio desencapado, sabe? Caramba. Então, dá medo. E outra. Mas não dá pra colocar um Wi-Fi, um Bluetooth, tem que carregar, alguma coisa? Não, é que o contato com o tecido do cérebro pra capturar a frequência tem que ser um fio, porque ele tem que transferir. Mas e da cabeça pra fora? Não, aí é tudo NFC. Não sei se é NFC ou Bluetooth, eu acho que é tudo Bluetooth. Mas é sem fio. Sai sem fio. Você não precisa ficar conectado a nada. Perfeito. Só que tem que carregar, né? Tá. Então você tem que passar 2 horas da semana deitado debaixo de uma máquina que tá carregando um chip que tá dentro da sua cabeça. Tá. Então ainda tem 1000 problemas para serem resolvidos. Entendi. Mas o meu ponto de trazer aqui é só dizer assim: a Figures é uma empresa
pouco conhecida, a não ser quem tá nesse universo, e a gente fica olhando pra Boston Dynamics, cara. Sim. E eu te falei no começo, eu gosto muito da parte aplicada dessas tecnologias novas, eu chamo de tecnologias emergentes que estão aparecendo. Então, o sistema multi-agentes, pra mim, não é um interesse acadêmico, pra mim é como é que eu coloco isso na minha empresa, cara. Eu, quando comecei a implantar os agentes de IA no meu próprio negócio, tem uma empresa com 95 pessoas, a gente presta serviços de marketing e tecnologia, a empresa chama 80/20 Marketing, a gente atende aí as maiores empresas do mundo que operam na América Latina. Então, desde lá do Rio Grande do México até o Perito Moreno na Argentina, tem a operação de cliente meu, eu tô apoiando ele ali. No começo eu achei que eu fosse ganhar dinheiro com IA prestando serviço pros outros. Pô, vou ligar pra uma empresa, vou ver o que ela precisa, porque eu sou prestador de serviço, eu vivo disso. Cara, depois que eu olhei pra dentro da minha própria empresa, eu falei, peraí, cara, tem money on the table aqui. Porque eu, diferente dos advogados que cobram por hora, eu não cobro por hora, não. Pô, eu faço mais rápido, se eu cobrar por hora, o cara ineficiente vai ganhar mais dinheiro que eu, né? Concordo, eu cobro por entrega. Concordo. Então, o que aconteceu? Eu olhei para dentro da minha operação, fui buscando os pontos que eu ia poder otimizar. Isso não é de 2025, isso eu comecei em 2022. Antes do lançamento do ChatGPT, a gente já estava fazendo os primeiros experimentos com IA generativa. E aí, cara, eu achei 2023 e 2024, eu cresci 15% ao ano, que é mais ou menos a minha taxa de crescimento dos últimos anos. Só que sem contratar nenhuma pessoa nova. Caramba. Então, pela primeira vez, uma empresa de serviços, que do ponto de vista de escala é uma merda, eu vi dinheiro novo, cara. Então, eu ganhei mais dinheiro, de verdade, tá no banco, mais dinheiro, porque eu aumentei o lucro cortando nas despesas. E nesse caso, não foi nem demitindo ninguém. Não é que eu cheguei lá e... Até porque, cara, esse papo de demitir gente e tal... Cara, eu não sei com você, mas comigo... Eu tô com um problema de achar gente, não demitir, né? O meu desafio é encontrar talentos e que estejam a fim de trabalhar, a fim de fazer acontecer. Então, nesse cenário, eu consegui manter e reter pessoas e talentos que a gente gosta, que estão mandando bem. Claro que eu mandei uma outra pessoa embora, mas não por causa disso e eu tive que substituir, né? Então, eu continuo, são 95 pessoas. Eu continuei 2 anos seguidos com 95 pessoas. Inclusive, agora tô com 99, tem que dar uma otimizada aí, que tá aumentando muito esse custo. Então... olhar para dentro das operações é como eu gosto de ver. Então, no fim do dia, o que eu gosto da Figures? Ela não está fazendo só pelo tesão da pesquisa. Ela tá tentando descobrir como é que ela... E aí é descobrir mesmo, porque não é um investimento certeiro, pode dar tudo errado, né? Trabalhar com tecnologia emergente é isso. Ela tá tentando descobrir como é que as fábricas vão usar os robôs humanoides. Essa é a pergunta que ela tá tentando responder. Né? Claro que ela está aproveitando pesquisas científicas dos centros de pesquisa, aprendizados da Boston Dynamics, com certeza absoluta, mas ela também está inovando na parte de aplicar. Então acho que esse é um olhar que eu gosto de dar bastante. Mas é um mercado com muito dinheiro de VC, muitas empresas novas, bacanas, com grana fazendo, e é um produto que, apesar dele parecer um pouco apocalíptico, né? As pessoas ficam com medo, falam de Skynet, lá do Exterminador do Futuro. Ele tá sexy. Tá todo mundo querendo saber o que é o próximo passo, qual que é o próximo modelo de robô, né? Sim. E aí você falou pra gente fazer uma convergência legal com o IA. Cara, o da Unitree, os caras agora habilitaram IA generativa no robô. Como o robô tem caixa de som pra falar, microfone e câmera pra escutar e ver, tô fazendo analogia com o humano... E os modelos de linguagem também são multimodais, que é quando ele lida com texto, som, imagem. Cara, o robô tá conversando com você, cara. Do mesmo jeito que você gasta um tempo se divertindo, conversando lá com o ChatGPT, dá pra fazer isso interagindo com o robô, né? Já tá assim, já dá, né? O H1, que é o modelo mais caro da Unitree, já dá. Uma coisa que eu acho interessante é que quando você solta um vídeo de humanoide na internet... Você escuta todos os comentários de todos os tipos, né? Mas aí sempre alguém vem e fala assim, não, mas pessoal, fica tranquilo, os humanoides não vão acabar com a raça humana, tá tudo certo. No final das contas, a gente tira a bateria deles e a máquina desliga. E aí depois apareceu um vídeo na internet de uma empresa, acho que chinesa, que fez um humanoide que ele praticamente pega o braço dele, tira, eu acho que ele tem 2 ou 3 baterias, ele tira a bateria que tá descarregada e substitui por uma nova. Aí os caras falaram, agora ferrou. Agora lascou. E cara, e nesse exemplo, até o Tony Ventura, né, que teu amigo teve contigo, ele me falou isso, porque eu sempre falei essa frase, falei, qualquer coisa tira da tomada. Mas eu tava em São Francisco agora, eu vou sempre lá pro Vale do Silício, porque é um jeito de eu coletar as novidades, tá perto do que tá acontecendo, dedo no pulso, né? Eu acho que a China hoje é um lugar que eu estou menosprezando, eu já deveria ter ido, estou louco para ir esse ano pelo menos uma vez, para conhecer, para estar mais perto das empresas, você vai bastante para lá, mas o Vale do Silício também tem as suas entregas e os seus valores. E lá, cara, eu tive a experiência com o Waymo.
aquele carro autônomo do Google. O projeto do Google, o do Elon Musk chama Robotaxi, né? Só que o Elon Musk não tá conseguindo as licenças, né? O do Elon não pode rodar ainda. Ainda não pode rodar. Legalmente. Só por uma questão regulatória, Tá. Ele diz que ele já tem toda a tecnologia, eu não duvido, mas ele ainda não entrou com a papelada para pedir autorização. Agora o Google já conseguiu. O Google já conseguiu. Mas fala a verdade, se existe mesmo, porque assim, o brasileiro vê esses vídeos, mas ninguém pediu um Uber aqui na rua e Exato. entrou num carro autônomo. E lá? E é muito legal que você perguntou desse jeito, porque eu também sou assim. E isso a China, eu preciso dizer, que ela é muito boa de propaganda também, né? E propaganda eu tô falando aqui no sentido pejorativo, que é... Às vezes ela mostra lá uma sala de aula com todos os alunos usando uma tiarinha e fala, agora os alunos da China têm uma tiara que lê o cérebro. Na verdade era uma sala de aula em uma escola, todo mundo achou que é o país inteiro, né? Então, vamos com calma. O Waymo, eu também tinha um pouco dessa sensação. Esses caras estão fazendo os testes lá no Arizona, que é onde começou, tá meio devagar. Cara, primeiro, estão em 5 cidades. Eu fui para São Francisco, não vi propaganda, não vi nada. Eu vi um monte de carro branco da Jaguar, com um trambolhão em cima, que parecia aqueles carros do Google Maps Street View, né? Sei. Google Street View. Parecia aquilo. Legal. E aí eu falei, cara, interessante. Eu olhei, não tinha motorista e o carro tava andando sozinho. Só aí já rendeu uma fotografia ou um vídeo. Aí eu falei, e se, né? Cara, baixei o aplicativo, abri. Mais barato ou mais caro? Mais barato. Mais cara, barato? isso que é foda. Não, e um amigo meu do MIT falou assim, que não, a minha filha tá estudando lá em São Francisco e ela só pega o Waymo. Aí eu fiquei pensando, ela deve pegar porque é divertido você andar num carro robô, é legal pra caramba. Aí ele falou, não, é mais barato. Eu falei, não pode ser. Cara, aí eu fui lá. Aí o primeiro Waymo que eu pedi é legal, você abre o aplicativo, olha que bacana as diferenças pro Uber, né? Eu uso o Uber direto, vim pra cá de Uber agora. Eu abro o Waymo, ele já fala assim, tem um carro a 3 minutos de você. Então ele já tá te prometendo o motorista que vai te buscar. Ele não precisa achar o motorista, ele já tá linkado com todos os motoristas que são os carros autônomos. Com todos. Quem vai aceitar a corrida é ele, não o motorista, porque aqui a gente tem esse problema, né? O motorista olha, essa aqui eu não quero. Se tiver chovendo, então aí ferrou. Pelo amor de Deus. Outra, ele não precisa te mandar o mesmo carro. Então, por exemplo, teve uma hora que eu pedi tinha um carro a 7 minutos. Aí, beleza, apertei e fiquei esperando. De repente, ele falou assim, achei um mais perto, 4 minutos ele tá aí. Diminuiu o tempo. Por quê? Porque como ele conhece todas as rotas de todos os carros, às vezes uma corrida acabou antes da hora, às vezes teve uma mudança de alguém que pediu um outro carro, ele reconfigura a mesa de xadrez instantânea. Então, e sempre para melhor, né? Melhorou, o carro veio mais rápido para mim. O primeiro carro que eu pedi deu mais caro que o Uber. Mas por quê? Ele estava a 18 minutos de distância de mim. Ele te cobra a distância do carro vir até você. Tá. Só que depois que isso eu dava num lugar mais afastado, lá no Vale do Silício. Quando eu voltei pro centrão... ele não cancela, né? Não cancela. Porque geralmente o cara que tá longe, ele não quer te buscar. É isso aí, não cancela, só cobra. E aí, quando eu fui pra São Francisco, downtown mesmo, sem brincadeira, Adriano, acho que todas as quadras, todas, não estou exagerando, tinha pelo menos 2. Aí eu fui pesquisar, tem 300 carros da Waymo em São Francisco. Cara, São Francisco é uma cidade do tamanho do Itaim, cara. 300 carros? Imagina 300 carros, cara. E como ele é grande, vistoso por conta do equipamento que ele tem em cima, é um Jaguar branco, cara, incrível, inclusive. Até fiquei triste porque falaram que a Jaguar tá indo mal pra caramba, né? Mas eu adorei, cara, o carrão confortável pra caramba. E aí o que acontece? Você coloca o endereço que você quer ir, ele já fala o valor, o carro vem. Quando ele chega do lado, aparece no teu aplicativo o botão Unlock. Você aperta, sai a maçaneta igual o Tesla. Caramba. Então, uma outra pessoa não consegue entrar no teu carro, né? Entendi. Aí, você abre e entra. Sentou ali, bateu a porta, ele coloca o cinto. Então, isso é uma coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Ele não anda se você não colocar o cinto. Ele até anda. Ele não passa de 10 por hora se você não colocar o cinto. Que interessante. Então, ele fica esperando você pôr o cinto. A hora que você prega o cinto, ele continua. Caramba. Então, primeira coisa. Segunda, ele segue todas as leis de trânsito. Eu te confesso, talvez como brasileiro, que eu falei assim, puta, cara, ele vai ser aquele motorista meio bundão, sabe? Respeita todas as leis de trânsito, pra tudo. Vai ficar dando seta pra direita, esperando todos os carros passarem pra entrar. Isso. Cara, não é por aí não, meu. Vai perfeito. Ele é igual a gente, eu não sei se é perfeito, mas ele é igual a gente, sabe? Legal. Teve uma hora que tinha uma exit, né? A gente pega aquelas rodovias lá nos Estados Unidos e tinha que fazer a exit. E aí ele deu uma bobeada e foi acumulando um monte de carro um atrás do outro. Cara, como ele tem câmera 360, ele viu essa acumulada. Lembra que o limite na rodovia é 65 milhas por hora nos Estados Unidos. Ele pegou 73, cara. Pra entrar. E aí, pra entrar, cara, entrou. e aí quando você é o passageiro e o motorista é o Gasparzinho, né? Caramba. Você dá aquela segurada no PQP aqui em cima, né? No banco. Então, tem alguns momentos como passageiro que você ainda fica grilado. Que se fosse o seu Zé dirigindo, você ficava mais tranquilo, sabe? Sim. Então ainda tem um pouco dessa sensação. Mas juro pra você, cara, eu fiz umas 7 corridas, funcionou perfeitamente. Ele, de fato, já faz parte da rotina. E
todas as corridas que eu fiz, com exceção daquela primeira, 20% mais barato. Eu fiz questão de comparar todas, porque eu queria ver, né? E aí eu entendi a lógica, cara. O que acontece? Um Uber em Nova York para uma distância X custa $20. Esse mesmo Uber para essa mesma distância em São Francisco custa 35. Mas por que isso? Por que quase o dobro do valor? Lá na Califórnia, cara, passou uma legislação que os motoristas de Uber têm que ser remunerados como se fossem funcionários. Então, quando você paga o Uber... CLT, assim, não é essa sigla, mas é essa lógica, né? Trabalhista. De lá. Exato. Então, não sei se você já reparou no Uber aqui no Brasil, quando você recebe o e-mail da tua corrida, ele fala o que você pagou, né? O que foi ISS, o que foi a gasolina... Lá nos Estados Unidos também, só que aí ele bota essas coisas trabalhistas. E, cara, um pedação da tua conta lá é isso. Você tá pagando as férias, e aí, você tá lá pagando a diferença de preço fica ainda mais expressante. Exatamente, impacta direto no preço que o passageiro paga, né? Caramba. Então, eu comecei assustadíssimo com o valor do Uber. Eu falei, cara, não vai dar, né? Agora, sorte que lá tinha muito aquela que tem aqui também no Itaim, o patinete, né? Tá. Aqueles patinetes lá é da Lime. Cara, eu usei o tempo todo. Incrível, cara. Você pega no ponto A, deixa no ponto B. E aí estão espalhados pela cidade. Tem alguns lugares da cidade que não pode andar, que é calçada, por exemplo. Você não pode andar dentro dos parques. Então já deu briga com a cidade, né? Que é totalmente diferente da China, né? Na China eles só andam em calçada. Tanto moto, quanto scooter, quanto bicicleta, tudo. Você tá andando a pé na rua, na calçada na China, você acha que você vai ser atropelado o tempo inteiro. E aí você pega nos Estados Unidos é o contrário, né? Lá em São Francisco não podia andar na calçada, mas muita ciclovia. Então, várias vezes eu ficava na ciclovia, que é incrível, né, cara? Você vai tranquilo, flui super rápido também. E depois, na hora de deixar o patinete, também tem uns pontos que não pode. E lá em São Francisco, cara, tá tendo muito morador de rua e tá tendo muito petty crime, que eles chamam, aquele crime ladrão de galinha aqui do Brasil. Então, tem que amarrar o Lime. Você termina a corrida, você tem que amarrar ele. Caramba. Aí tem umas barronas de ferro espalhadas assim, e ele pede pra você tirar uma foto. Leva o Lime e vende no eBay depois? Não sei, né, que tipo de crime que tá rolando, mas tá rolando. E isso, cara, foi um contraste curioso dessa minha visita. Eles até mudaram eles tinham uma lei de que você podia roubar até $1.000 que não tinha pena, não era considerado crime, né? Eu não sei, acho que parece que eles multaram a lei. Eu acho que nada como a realidade pra mostrar o quanto uma ideia é uma merda, né? Caramba. Essa aí foi realmente uma ideia que talvez tenha ousado um pouquinho demais na bondade humana, né? Caramba. Então eles voltaram atrás, não tem mais isso. As lojas com muita segurança, muito homeless, né? Muito morador de rua lá. Cara, muito mais do que eu for sempre pra lá. Última vez tinha uns 2 anos. Achei que tava pior dessa vez, sabe? Agora, outras capitais dos Estados Unidos, assim, também estão, né? Manhattan mesmo tá assolado do homeless. Miami eu vi muito homeless também. Então, eu não sei, não consigo, não entendo desse tema mais social, mas... É um contraste muito doido você tá andando num carro robótico e ter um cara pedindo moeda, né? Dá aquela travada no cérebro, assim. Sim, caramba, que loucura. E, bom, puxando esse papo de robótica, acho que você comentou sobre os carros autônomos, não ter mais a pessoa lá dentro e se acostumar com isso, e algumas partes parecer normal, outras partes parecer estranha. Eu lembro também muito, acho que nos anos 90, a gente entrava em elevador e tinha lá o operador da máquina. Qual andar que você vai? No quarto, o cara girava meia dúzia de alavanca ali e você chegava no andar. E depois de um tempo, acho que as pessoas demoraram um pouco para se acostumar a entrar e não ter ninguém, né? Eu acho que é um pouco por aí desse aprendizado, desse costume nosso de usar... O automóvel que sempre teve um motorista e agora não tem mais? Cara, sem dúvida, eu tenho certeza que você tem uma sensação parecida. Quando a gente trabalha com alguma coisa high-tech, em qualquer área, mas você está trabalhando ali com aquela fronteira da tecnologia, muito rápido você descobre que as limitações humanas são a causa de atrito e não as limitações da tecnologia. Às vezes até o próprio desenvolvimento da tecnologia fica travado por conta das restrições humanas. E eu não estou falando isso para falar mal do ser humano. Eu só estou falando isso para dizer que a gente sempre tem que pensar em como o ser humano entra nessa equação. Então, o nosso exemplo ainda do advogado que aprova o processo e tal. Como que ele entra nesse processo? Será que a gente, como ser humano, nasceu para apertar uns objetos de plástico, né, dentro de um teclado de computador? Ou será que a gente nasceu para ser criativo, para fazer o julgamento, a avaliação do que foi produzido? Então, eu acho que a gente vai colocando o ser humano naquilo que o ser humano faz melhor. Cara, de verdade, eu acho que o ser humano, o robô para pilotar um Waymo, tá... perfect grade, cara. Esses caras, agora Miami parece que nas próximas 4 semanas já vai desenrolar. Eu tenho certeza que esses caras vão explodir de crescimento. Espero que esse negócio da Jaguar não atrapalhe, mas vão explodir de crescimento, porque tá perfeito, cara. Eles falam assim, se um motorista de caminhão dirigir a vida inteira dele, ele vai dirigir 1 milhão de milhas, né? Seria 1,5 milhão de quilômetros. Caramba.
Os carros da Waymo já dirigiram 10 milhões de quilômetros. Por quê? Todos os carros ensinam, você perguntou de IA aprender, sim, todos os carros ensinam todos os outros carros, cara. Que demais. E outra coisa importante, o processamento da inteligência artificial da direção não é pela internet. Porque alguém falou assim, que não, mas e se cair a internet, né? Porque a internet não é perfeita. É tudo rodado no carro. Sim, o carro opera sozinho. As atualizações, etc., as comunicações. Para fazer o mapa, se você quiser dar um comando no aplicativo para ir para o carro, ele vai ir pela internet. Mas levar você de maneira segura do ponto A para o ponto B, frear se passar uma pessoa de patinete que você não estava esperando, 100% no carro, né? Porque senão não dava, né, cara? Senão, imagina, um ataque lá do espaço, você neutraliza a internet, todos os carros batem ao mesmo tempo. Então, isso é um cuidado, acho que considerar onde o ser humano entra no processo. E aí, o regulatório, muitas vezes está ligado nisso. Então, o que deu certo nos Estados Unidos, se a gente fosse olhar para o eVTOL aqui no Brasil, como é que a gente podia trazer? Ninguém queria deixar. Aí os caras foram no governo do Arizona. Um estado menor, um estado vizinho da Califórnia, que está querendo crescer, está querendo avançar. Tem uma cidade Phoenix que é incrível, mas o estado como um todo é um estado super agrícola, rural. Os caras pegaram umas rodovias desativadas, cara. E aí o Google foi lá, bancou tudo, né? Botou 3, 4 carros, não lembro a quantidade, mas era pouquinho, para ficar rodando o dia inteiro nessas rodovias. Aí ia e voltava, ia e voltava. Aí é gasolina, acho que era elétrico, né? Elétrico. Recarregava, ia e voltava e tal. Aí depois eles falaram assim, cara, podemos fazer um teste na cidade? Aí eles elencaram um bairro. Aí avisaram todo mundo do bairro, gente, vai estar esse carro assim, assado, etc. Aí o carro ficou rodando no bairro. Aí teve um acidente. Cara, ficou 1 ano sem poder fazer nada, cara. E não, nem foi mortal, mas teve um acidente que encostou numa pessoa. Cara, acabou, parou o projeto, só que 1 ano. Aí, beleza, volta naquele bairro lá. Deu certo? Aí explodiram pra Phoenix. Então foi a primeira cidade que dava pra fazer isso que eu fiz, foi Phoenix lá atrás. Caramba. Só que esse processo inteiro, a Waymo tem 8 anos de história, cara. Entendeu? Eu tô usando o produto dela em 2025, mas lá em 2017 os caras estavam fazendo os primeiros testes, né? Então a gente também acaba às vezes descobrindo só quando vai pra mídia. Mas tem muita empresa, porque eu trabalho com tecnologia emergente, eu fico de olho, tem muita empresa criando muita coisa que vai ser o que vai estar na pista lá na frente, né? Sim. Então esse aspecto humano é crucial. Tem uma teoria muito legal, cara. Tem um cara chamado Raymond Loewy, ele estava ativo ali nos anos 50 e 60. Ele é o cara que fez o design dos aviões serem como é hoje. Por favor, não odeiem o Raymond Loewy. Calma, eu vou explicar. O que aconteceu? O ser humano andava de ônibus, né? O transporte coletivo de viagens era de ônibus. Aí apareceram aqueles McDonnell Douglas que faziam as viagens para passageiros, civis. Não era aviãozinho pequenininho para rico, né? Era avião para todo mundo. E aí ele falou, cara, como é que a gente vai fazer um avião? Então ele fez o avião ser o mais parecido possível com o ônibus. E o que fez as pessoas, popularizou a aviação, foi o fato de que ele não causou essa estranheza. Porque quando você chegava para um ser humano dos anos 50 e falava, cara, vamos voar? Era papo de maluco, cara. Você fala, você lida com voar, né? Para muita gente não é papo de maluco até hoje. Sim. É isso. Então eles colocaram esse componente de deixar o mais parecido possível. Então esse conceito chama-se MAIA, que é Most Advanced Yet Acceptable. Então é o produto que é o máximo de tecnologia que você pode, mas que pareça com algo que eu já conheço. E aí ele aplicou esse conceito de design para vários produtos e aí com isso a adoção humana melhorou. Então acho que esse é um olhar de como que a gente põe o ser humano no processo. O mais avançado possível, mas deixa familiar. Deixa algo que está parecido com algo que eu posso comparar. Sim, faz total sentido. Acho que talvez por isso que a Unitri faz tanto sucesso com os cachorros robôs, né? Porque a pessoa se identifica ali. Eu acho pessoas criando já cachorros robôs de como pet também, enfim. E querendo ou não, o que é o Waymo? É o Uber sem motorista. Sim. Mas a gente precisou do Uber para se acostumar a abrir um aplicativo, ver carros disponíveis, pedir uma corrida. Porque antes era bracinho, né? Via lá, tava táxi acesa a luz, batia o bracinho, o cara parava. Então, olha que legal como uma tecnologia vai deixando familiar para outra. Exatamente. Vai levando a outra. Exato. Bom, em falar em tecnologia, fala sobre realidade aumentada. Como que você entende que isso pode
evoluir ainda mais a tecnologia junto com o ser humano e deixar Show de bola. o ser humano com uma potência extra aí. Cara, mania de professor e palestrante TEDx, né? Fiz uns TEDx, tá passando as imagens aqui. Eu gosto sempre de simplificar a visão e para isso às vezes é legal dar um contexto. Então você imagina o seguinte, a gente tinha óculos de realidade virtual. Quando eu tinha 13 anos de idade, em 1996, eu fui para Londres e tinha um arcade, assim, um lugar de fliperama. Aí eu entrei, era da Sega, bem legal. Aí eu entrei lá no fliperama, tinha lá um novo jogo de realidade virtual. Cara, eu coloquei um capacete... Naquela época. Eu coloquei um capacete de realidade virtual. Era gigante, parecia o predador de tanto cabo que saía, sem brincadeira. Coloquei aquilo na cabeça e joguei um jogo de tiro com um londrino desconhecido do outro lado. Cara, naquele momento, literalmente, não tinha o meme ainda, mas a minha cabeça explodiu, cara. Pô, eu vi aquilo, um mundo virtual, eu interagindo com outro ser humano que tava do lado de lá e era aquele tipo laser tag. Só que o processamento era tão lento que se atirava, você via o tiro assim, tum, 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 até acertar o outro cara, sabe? Então, eu tive a experiência lá atrás. Então, VR já existia. Em 2016, o Zuckerberg comprou uma empresa das que estavam criando esses óculos, que era a Oculus. Você deve lembrar, né? O Zuckerberg compra óculos. Eu dou aula de tecnologias emergentes faz mais de 10 anos. Eu tenho um slide meu de 2016 falando assim, o Zuckerberg acabou de comprar óculos. O projeto dele é criar alguma espécie de rede social imersiva. E eu meti uma imagem que era só um concept art, né? Não existia, de um mundinho com uns avatarzinhos meio tosco com a galera conversando. Bom, isso foi 2016. Volta para 2021. Outubro de 2021, o Zuckerberg fala, pessoal, nós vamos mudar o nome da empresa de Facebook. Facebook vai ser o nosso produto, assim como o Instagram, assim como o WhatsApp. Mas a gente vai mudar o nome da nossa holding controladora para Meta. Por que Meta? Porque nós estamos buscando construir um metaverso. E aí todo mundo falou, uau, que incrível, Zuckerberg! O que é isso? O que é metaverso, né? Que diabo é isso? Então, essa ideia de uma realidade imersiva, social, onde você tem outras pessoas junto contigo, vivendo algum tipo de experiência, no caso pode ser de uma rede social, pode ser de games, que é onde mais cresceu, era o sonho que o Zuckerberg tentou vender pra gente lá atrás. Naturalmente, você acompanha as notícias. Então, a gente não ouve mais nada de metaverso. Esse termo, inclusive, né? De vez em quando algumas pessoas me perguntam, não, mas e o metaverso? Cadê o metaverso? Morreu o metaverso. O que acontece? Foi uma quantidade de dinheiro, e aí olha a importância do VC de novo. Falamos de robótica de VC, vamos falar agora de metaverso, de realidade aumentada. Foi muita grana para esse mercado. Seja para desenvolver os apps, seja para desenvolver o hardware. E aí eles venderam o Quest 2 e o Quest 3 uma quantidade gigantesca, até porque... São os óculos de realidade... Então, eles são de realidade mista. De mista? Ele é virtual e aumentada. Tá. Como é que a gente diferencia isso? Realidade virtual, você põe o óculos e você só vê o que está no óculos. Você está desconectado do mundo físico aqui. Na aumentada, você vê o mundo físico aqui e vê algumas informações projetadas na tela. Porque os Quests, tanto o 2 quanto o 3, eles têm câmeras do lado de fora. Sim. Então ele realmente filma e projeta para dentro. Caramba. Cara, fica... O 2 é muito ruim. No 3 é perfeito. No Vision Pro da Apple, perfeita a interação com o resto do mundo. Só é esquisito pra quem olha do lado de fora, né? Sim. Porque você vê a pessoa com um trambolho gigante no olho, você não vê o olho dela. Sim. A Apple inventou um lance de projetar um olhar fake da pessoa na tela enquanto ela tá ali no mundo realidade virtual. Caramba. Então é estranho, ainda é esquisito. Você vê uma pessoa no avião, você vê... Lá em São Francisco tem, né? Então você vê a pessoa sentada no transporte público com aquele óculos, você fala, cara, coisa bizarra, as pessoas tiram foto, é esquisitérrimo. Mas... quando os caras começaram a investir, eles perceberam um problema muito grave que já era conhecido do mercado de VR, mas quando você adota em massa, você descobre que é o motion sickness, que é aquele enjoo que a pessoa tem por conta do movimento. Mas a pessoa... Tá, mas se ela estiver sentada no sofá, tá ok, ela não vai sentir Não, ela sente. Mas, se ela estiver sentada no sofá e a imagem estiver mexendo no olho dela, é tão realista, te coloca tão imerso na experiência, que o teu cérebro fala, peraí, se o seu corpo tá parado, como é que isso tá mexendo? Você deve estar sendo envenenado, e aí ele gera o reflexo de vômito, cara. Entendi. Essa é a lógica do motion sickness. Aí você fala, que não, mas isso é um detalhe. 25% dos usuários, cara. 25, caramba. É muito representativo. Então, de cada 4, um cara vai ter. Motion sickness surgiu como problema. Aí o Zuckerberg, que já tinha vendido a história inteira para os investidores, falou, não, peraí, calma, gente, calma. Tem um outro negócio aqui que a gente está fazendo. De novo, todo mundo acha que é tudo de repentino, tudo de supetão. O Zuckerberg já tinha um negócio chamado Project Aura. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Aura ou Áurea.
Astra. Astra. Project Astra, eu acho que era isso. Onde ele distribuiu 1.000 óculos de realidade aumentada só para os funcionários do Facebook, para eles andarem no campus. E aí eles ficavam andando, filmando, guardando dados do mundo físico, mundo real. Eram óculos igual óculos normal, que qualquer pessoa que usa óculos de grau usa. Exato. Tá. Só que o óculos de realidade aumentada, ele traz essa vantagem. Você continua conectado com o resto do mundo e ele traz uma visão de first person. Porque basicamente, se você tem uma câmera no teu óculos, para onde você olhar é onde a câmera está filmando. E esse é um benefício que a filmagem de celular não tem, né? Para você filmar aqui, você tem que fazer assim. Com o óculos é só olhar. Caramba. Então eu tava agora em São Francisco nessa viagem, comprei o Wayfarer da Ray-Ban, que é o Ray-Ban mais Meta, juntaram. É um óculos, de novo, parece um óculos normal para quem olha, tem uma frame normal, uma câmerazinha aqui do lado, uma luzinha para informar as pessoas, igual o drone, né, que tá sendo filmado, então tem uma luzinha branca que acende, então você sabe se tá sendo filmado ou que eu tô tirando uma foto sua, faz o barulho de foto, e a pessoa escuta, pra você não sair, né, os stalker malucos tirando foto das pessoas. Ele tem um headphone, então ele não entra no ouvido, ele é ósseo, ele é aquele ósseo. Então só dele encostar nessa parte aqui, você consegue escutar o áudio, só você escutar, é bem legal. Ele conversa via Bluetooth com o teu celular, então todo o processamento acontece no teu celular, tem um app da Meta para fazer isso. Bom, tem uma parte que tira foto, faz vídeo e posta stories. Para quem é criador de conteúdo, super divertido. Eu fiz, por exemplo, um vídeo balançando a minha filha. Cara, fica muito legal, porque eu tô aqui balançando ela, você vê só o meu bracinho assim, né? E aí você vê o balanço, ela vai lá, ela volta. Então é um jeito de filmar diferente. Eu não conseguiria fazer aquilo com o celular, né? Sim. Porque como é que eu ia empurrar ela com as duas mãos e filmar e tal? Então, é um jeito novo de criar conteúdo. Mas isso não é justificativo o suficiente. O legal é a AI, né, cara? O legal é, ele tem a câmera, ele tira foto, mas ele também, além de tirar foto, ele vê o que você está vendo. E aí você diz, Meta AI, o que eu estou vendo aqui? Ah, você está na Union Square, uma das principais quadras de São Francisco. Ou, Meta AI, estou tentando ir para o Five Guys mais próximo, restaurante, lanchonete. Qual é o caminho até lá? Você está na Union, vire à direita na Post. E aí ele vai te dando o caminho por áudio, enquanto ele tá vendo onde você tá, cara. Caramba, sem pegar um celular nem nada. Exato. Aqui em São Paulo ia ser maneiro, né? Para cidades que a segurança pública ainda não tá perfeita, é o óculos perfeito, né? Então, achei muito legal. Fantástico. Ele não tem uma coisa que eu queria muito que tivesse, que é a projeção na tela, porque na realidade aumentada, você pode trazer essa camada visual também, né? Mas já tem um chamado, é um nome bem esquisito, VUZIX, Vuzix. O Vuzix já faz, só que ele custa $500. Esse Wayfarer custa 300. Mas aí ele não daria o problema do motion sickness? Não, porque ele não fecha a tua vista. Entendi. E você continua em contato com a realidade. Ele faz tipo um holograma na sua frente? Mais longe? Você já dirigiu o carro que tem HUD, Heads Up Display. Sim. É um HUD. Entendi. É um HUD no teu olho. Entendi. Como a lente fica muito perto do seu olho, você deve achar que dá errado. Dá certinho. Entendi. Quanto ela fica perto dentro do ponto focal. Cara, é bem calculadinho, funciona muito bem. Tem o HoloSwim, que é para nadador. Aí é um óculos de natação. Esse eu vi na CS, segunda vez, ano 2024 e 2025. Você coloca e ele te diz aqui quanto tempo você tá nadando, quantos metros você fez e qual é o teu pace. Putz, que demais. Ali direto no teu olho enquanto você nada. Não precisa olhar relógio, nada. Exato, cara. Legal. Então, o bacana da realidade aumentada, eu acho que é trazer isso pro first person, como eu falei, a visão de primeira pessoa. Trazer informações visuais. Cara, uma outra qualidade incrível é tradução da vida real, né, cara? Meu pai participou de um evento oficial agora, o Brasil recebeu uma titulação de livre de febre aftosa sem necessidade de vacinação. É uma questão sanitária para exportação de carne. E a França, o Macron, ia fazer a entrega desse prêmio. Meu pai foi participar do evento. Aí ele tinha que fazer uma reunião em francês. Só que meu pai não fala francês. Lá na CS, eu conheci uma empresa chinesa chamada Time Kettle, que faz os earphones que você coloca. Aí a pessoa fala em francês, você escuta o português do que ela falou. Aí se você der o outro fone para ela, você fala em português, ela escuta o francês que você falou. Com um delay de 0,8 segundos, cara. Caramba. Então ainda é um delay,
mas ele pega muito rápido o que a pessoa tá falando lá de lá. É processamento local, então não tá mandando... Bom, eu espero, né? Pra Não tá internet. mandando nenhuma informação pra internet, mas ele funciona offline, então se mandar é na hora que você conectar, né? Legal. E ele traduz com o hardware do dispositivo, até para dar essa latência, né? Não ia dar para ir para a internet e voltar em 0.8. Então, cara, um produto que facilitou a comunicação incrível dos caras. Até os caras da delegação oficial da França ficaram impressionados porque não conheciam a tecnologia. Diplomatas e tal. Agora, no óculos de realidade aumentada, cara, é isso com subtitles, cara. Com legenda. Então você tá aqui, o cara tá falando com você, você tá vendo escrito em português o que o cara falou em mandarim, cara. Então assim, quebra umas barreiras de comunicação. Nossa, isso na China vai ajudar muito, hein? Imagina, cara, China imagina vai pro tanto de ajudar reunião que você precisa muito. fazer, né, cara? E até para aquelas horas, até espero não estar sendo preconceituoso aqui, mas que os caras viram um pro outro e falam no idioma que você não entende, né? Sim. Pra esse momento, acho que os caras vão ficar mais ligados, Cara, né? e chinês ama fazer isso em reunião. Chinês ama fazer isso em Eu reunião. já tive algumas experiências aqui em São Paulo assim. Eles né? falam entre eles assim, como se nem Deus fosse entender o que eles estão falando. É foda. Então, Não falando que eles falam mal. Tipo, eles simplesmente querem se comunicar ali, às vezes. Sim. Às vezes a gente sai da sala, né? A gente fala, com licença, sai da sala. Eles nem saem da sala, já metem ali na frente. Já faz direto. Tipo assim, resolver um problema de cozinha dos caras, né? Eles isso aí. já resolvem rapidamente ali. Então, cara, se você quiser testar, o Vuzix já faz. Agora, só checa se ele tem pros idiomas do chinês. Eu não tenho certeza. Tem que olhar o idioma que é suportável, porque, de novo, se depender de internet, não é legal. Tem que rodar on device, né? Que aí é uma outra tendência de tecnologia que chama Edge Computing. Que os caras estão diminuindo os processadores, tanto diminuindo tamanho físico mesmo pra caber aqui, mas também pra usar menos bateria, né? Porque esse é um problema do óculos da Meta, cara. 2 horas no máximo. 2 horas? É. Filmando, gravando. Filmando, gravando, conversando, usando bastante. Eu imagino, eu experimentando, Você tem que né? colocar a bateria dentro do frame, né? Isso. Você não vai fazer um frame super... Ele tem que manter a estética. E agora acabaram de lançar com a Oakley uma parceria. Então tem tanto o Ray-Ban mais tradicional quanto o Oakley mais esportivo. Agora, e a Oakley ainda mais fazer esporte, você tá lá na bike e tudo, você consegue pegar todas as informações. Esses first person batimento ficam cardíaco, muito tudo, né? legais, cara. Os first person ficam muito legais. Não sei se ele pega batimento, mas a parte de comunicação, de informação do AI e filmar e tirar foto, sensacional. Agora, eles fizeram aquela manha dos AirPods. Ele tem uma caixinha, essa caixinha durou a semana inteira, e aí você põe ele de volta e ele é fast charge. Então, não é que ficou inútil, mas puta, cara, mais um negócio pra eu carregar. E ainda tem, eu acho que um pouquinho dessa trava, né? São muitos, assim, hoje a gente usa muitos gadgets comparado com o que a gente usava 15 anos atrás, né? Total, cara. Minha mesa de cabeceira que eu diga, né, cara? Cara, cada criado do mundo tem que ter umas 10 tomadas. É isso aí. Então, essa questão da realidade aumentada, cara, eu vejo como... A gente está precisando de uma interface nova. Eu acho que os smartwatches ganharam um espaço legal. A minha esposa comprou o Oura Ring, aquele que é anel, para pegar os sensores. Eu achei um pouco caro, $500. Mas funciona bem? Funciona muito legal, cara. Ela tava acompanhando o sono e tal. Parecendo bem legal. Eu sei que muita gente fala, nossa, eu preciso saber do meu sono REM, que é a hora que você tá sonhando, etc. Eu preciso saber quantas horas eu sonho por noite. E eu acho que ele já passa essa informação. Ele já te dá essa quebra por tipo de sono, e aí você começa a fazer umas correlações, porque o que é legal de acompanhar os dados é que você começa a poder tomar decisão, né? Se você não for mudar nada. Eu tenho insônia. O que você descobriu com o relógio? Descobri que eu tenho insônia. Pô, não adiantou. O que eu fiz diferente nessa noite que o meu REM foi melhor? Então a minha esposa foi trocando a hora de tomar café, aí ela foi tomando mais chá do que café, aí ela tirou comida mais pesada. De novo, alguém poderia falar, pô, mas isso aí todo mundo sabe. E ela vai vendo o resultado imediato. É isso, no dia, né, cara? Ela acorda no outro dia melhor, olha no aplicativo e vê, entende o que ela comeu e já toma decisão. Então, você num ciclo de uma semana, cara, você melhora horrores. E outra, sono talvez uma das coisas mais importantes. Pô, tava conversando com os maiores especialistas nisso no Brasil ontem. Cara, é incrível como a gente não leva em consideração o sono. Porque eu, por exemplo, eu sou morning person. Cara, se eu for dormir 4 horas da manhã e a gente precisar fazer uma reunião às 7, eu vou estar cristalino e brilhando nessa reunião de manhã. Só que é o seguinte, cara, a hora que chegar 11h30, eu tô destruído. Então, o meu cortisol me ajuda a levantar... Isso é ele que tava me explicando. O meu cortisol me ajuda a levantar rápido. Eu levanto com fome, por isso que eu cheguei aqui e falei, deixa eu passar numa padoca. Porque se eu tivesse até agora sem colocar nada na barriga, o meu cortisol já ia estar transformando isso aqui em estresse, eu já ia estar fazendo assim, querendo acabar isso o mais rápido possível, né? Então eu já aprendi essa parada também. Então, cara, quando você saca o quanto que o sono, e mais do que o quanto, como que o sono influencia, porque tem gente que é mais night person, a pessoa acorda. Acordei 9 horas.
Só que é o seguinte, a primeira meia hora ela não serve pra nada, né? Cara, Claro. o meu cortisol me ajuda tanto que se eu acordar 9 e 1, eu tô na minha produtividade máxima. Caramba. Eu poderia escrever uma redação pra mandar pro Enem, sabe? Caramba. Então é legal você ir sacando isso. E aí esses sensores, né? Acho que o Oura Ring é um, Apple Watch é outro. A minha esposa usa aquele Garmin, que é relógio também. Tem vários, tem aquelas bands que são mais baratinhas. Eu acho que te traz um tipo de insight legal, assim. Acho que a gente tá aprendendo mais sobre nós mesmos com isso. E a realidade aumentada aproveita desse benefício para onde você está olhando. Então eu acho que, cara, a gente está num momento de mudança. Os smartphones já atingiram um platô, todo mundo já tem um smartphone. Para não ser desonesto, 8,5 bilhões de pessoas, 5,5 tem um smartphone. Caramba. Então já é assim, todo mundo que tem dinheiro para ter internet ou energia em casa, já tem um smartphone no planeta. Então tá na hora de aparecer uma coisa nova, né? Quando você atinge uma saturação dessa, é a hora que vem o próximo produto. Aconteceu com o videocassete, aconteceu com o CD, aconteceu com o DVD Blu-ray. Atingiu estabilidade, próxima tecnologia. Eu acho que o óculos é um candidato mais do que o relógio. Mas aí você testa e você me conta, ou o Vuzix ou o da Meta. Combinado. E, Kenneth, deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos chegando próximo do fim do nosso podcast. Tá legal. Mas eu queria saber qual que é a sua opinião, como que você enxerga o mundo daqui a 5 anos, com tudo isso que a gente conversou agora no nosso bate-papo. O que você enxerga ali que vai, de fato, acontecer e que, de fato, vai solucionar diversos problemas da humanidade? Olha, eu vou ser honesto, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Tá. Então, esse é um ponto importante de colocar, tá? Tá. Todas as vezes que a gente fez previsões pra frente de 2 anos, a gente errou muito. E eu gosto que o Bill Gates, eu falo, a sociedade, o que é postado, publicado sobre isso. O Bill Gates fala assim, toda vez que a gente fala que vai demorar 2, demora mais do que 2 anos. Toda vez que a gente fala que vai demorar 10, demora menos do que 10 anos. Tá. Eu adoro esse framework, porque isso ajuda a mostrar que algo que parece muito distante, tipo um carro dirigir sozinho, tá muito mais real do que parece. E ao mesmo tempo faz mostrar que às vezes uma tecnologia como metaverso e realidade aumentada não vai demorar só 2 anos para 50% das pessoas estarem fazendo reuniões e vai demorar mais do que isso. Então, primeira perspectiva. Segundo ponto, o Jeff Bezos, saiu um corte de uma palestra dele ano passado ou ano retrasado que ele falava assim, na Amazon, a gente não está preocupado com o que vai mudar. A gente está preocupado com o que não vai mudar. Você lembra dessa frase? Adoro. Muito legal. Essa foi genial. Uma das mais geniais que eu acho que eu já escutei dele. Muito bacana, né? Porque te dá uma perspectiva nisso. Então, quando você me pergunta de futuro, eu tenho certeza que vai ter mais gente precisando comer e mais comida para todo mundo comer. Tenho certeza que as pessoas vão estar mais preocupadas com a saúde delas. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar querendo trabalhar menos do que elas querem se dedicar ao trabalho como se dedicam hoje. E eu tenho certeza que vão surgir melhorias nas tecnologias que a gente já tem, surpreendentes. Então eu acho que são 4 coisas fixas que eu consigo enxergar acontecendo. E aí, só para pegar o gancho na conversa contigo, as pessoas vão continuar precisando ir do ponto A para o ponto B. Eu acho que essas são 5 coisas que eu não consigo ver um cenário onde isso não vai mudar. Agora, o que são as tecnologias que vão acelerar ou possibilitar tudo isso acontecer? Eu acho que a realidade aumentada vai crescer para a gente ter mais acesso à informação sem encostar a mão em lugar nenhum, sem apertar nenhum botão. E aí os óculos já estão entregando uma parte disso. Cara, sério mesmo, depois de rodar essas 6, 7 corridas com o Waymo, caminhão, cara. Bicho, a gente não nasceu como humanidade. Eu sei, os caminhoneiros vão ficar bravos comigo. Caminhoneiro a gente não ama nasceu dirigir pra ser caminhão, né? cara. Caminhoneiro ama dirigir caminhão. É igual piloto de avião. Mas eu acho que é inevitável que algum estado nos Estados Unidos ou que alguma província da China vá colocar carga sendo carregada do ponto A do ponto B sem precisar de uma pessoa. E a hora que isso acontecer, cara, em 5 minutos todo mundo vai falar, caraca, por que a gente demorou tanto? Então eu acho que você falou um horizonte de 5 anos, 2030, né? Eu acho que a gente vai ter claramente uma adoção desses veículos autônomos para carga, não só essa coisa do passageiro e tal. Até porque o da carga é mais simples ainda, né? Se ele bater, a não ser que ele bata num carro, ninguém morre, né? Então, esse eu vejo muito forte. Robôs humanoides. Cara, a Unitree já tá em menos de $20 mil. Eu acho que a gente vai ter um barateamento de um robô que tem câmera, microfone e alto-falante
com ChatGPT ou qualquer que seja o assistente de IA que está embutido ali para ser comprado na Best Buy. Então vai ser um produto de prateleira, ou vou comprar na Amazon, né? Vai chegar na minha casa. Você acha que ele precisaria custar quanto para de fato virar assim, toda casa ter um? Ó, o iPhone custa uns $1.200. O Apple Vision Pro uns $3.500. Eu acho que se um robô custasse $5.000, ele tava na conta dos early adopters. Acho que $5.000 pode ser um primeiro tiro, né? E, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que $5.000 é pouco dinheiro. Só tô dizendo que pelo quanto de excitação que as pessoas vão ficar com ter esse produto, o quanto esse brinquedinho vai parecer, eu acho que $5.000 ele desce fácil num presente de Natal ou uma compra de, sei lá, em vez de trocar de TV, vamos comprar um robô humanoide, né? Então, eu acho que esse produto vai baratear mais, vai ficar mais acessível, vai ser mais utilizado, né? E falamos de IA, né, cara? Bom, IA generativa, ela já está entregando os resultados dela. Saíram os primeiros papers agora com 2 anos de testes e comparações. Na minha própria empresa eu fiz a comparação. Eu peguei os funcionários que usam IA, funcionários que não usam. A média é 46% mais produtivos. Caramba! A média dos papers... Esse dado é muito importante. Não, hein? e olha só... O pessoal que está escutando... Presta atenção de novo, a gente vai repetir. Vamos lá, na minha empresa eu peguei, são 95 pessoas. Teve umas pessoas que foram super early adopters, olharam IA generativa e falaram, vambora, vamos abraçar. Teve outras, como todo ser humano, foram mais resistentes. Eu comparei a produtividade desses 2 grupos. O grupo que usava IA, 46% mais produtivo do que o grupo que não usava. Só que aí, cara, a gente tá falando 46%, você fala, mas o que isso significa? Eu fui olhar os papers para ver os estudos dos outros, porque às vezes era só a minha empresa, às vezes é só porque eu gosto muito do assunto e tal. Média, 20 a 40% de ganho de produtividade. Caramba. Cara, 20% de ganho de produtividade, se você trabalha 5 dias por semana, é um dia menos de trabalho, cara. É um negócio que é impossível de você desprezar. Então, eu não tô falando nenhuma novidade, as empresas já viram, já sabem disso. Muitas ainda estão com dificuldade em como adotar, como implantar. E eu tenho feito um monte de treinamento em company e tem que ter um pouquinho goela abaixo. Você tem que fazer muita demonstração ao vivo para mostrar para as pessoas como faz. Ou também, porque ainda tem algumas empresas que bloqueiam o ChatGPT, você também precisa, como empresa, falar, cara, tá aqui, ó. Pode usar. Pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o Cloud, pode ser o Llama. Cada empresa vai cuidar, até porque tem a questão de privacidade dos dados, né? Os dados serem usados para treinamentos. Mas cada empresa tem que cuidar, até porque as empresas que bloqueiam, você sabe o que o funcionário faz, né? Não. Usa no celular pessoal dele. E aí isso é pior ainda do ponto de vista de privacidade de dados, né? Assim, várias. Pelo menos 20% das empresas. Eu entendo a empresa que bloqueia, sei lá, um Facebook, tá? Um Instagram. Não, meu, Instagram é rede social, você tá o tempo inteiro postando, é o concorrente que postou alguma coisa também que você precisa saber, não faz sentido. Cara, mas bloquear o ChatGPT, cara... tem 20% das empresas, cara. Juro pra você. Assim, pode ser que... assim, posso estar mordendo minha língua. Talvez tenha algum setor específico que não faz sentido nenhum. Sei lá. Não faz sentido nenhum. Mas, na maioria dos setores, eu acho que tem que usar pra qualquer trabalho criativo, qualquer trabalho administrativo. Eu gostei de um framework de Harvard. Os caras falaram assim, ó. Wins. Se você trabalha com... Eu vou falar em português, tá? Palavras, imagens, números ou sons, tem pelo menos uma ferramenta de IA generativa para te trazer 20% de ganho de produtividade. Caramba. E, cara, no meu caso, agência de marketing. No meu caso, consultoria. No meu caso, curso e palestra. Cara, a única coisa que eu faço é palavras, imagens, números, né? Minha vida é isso, né? Sim. Analisar dado, tomar decisão e apresentar. Sim. Então, por isso que lá atrás, eu tive esse insight, cara. E eu falei, bicho, é um momento para mudar as empresas. E até esse livro que eu escrevi, cara, que é o Organizações Cognitivas, eu quero te dar ele de presente. Só vou comentar assim que... eu quero que você assine. Com certeza, fazer a dedicatória aqui, cara. Por que eu chamei o livro de Organizações Cognitivas? Porque eu não quis falar da tecnologia. Tipo assim, use o ChatGPT 4O. Cara, porque, sei lá, em 2 semanas ia mudar o modelo, né? É outro sistema. Então, eu quis falar sobre como é que as empresas estão olhando para a IA generativa como parte do processo delas. Como é que lá na minha empresa, no meu organograma, hoje eu tenho humanos e IAs como parte do organograma, cara. Isso é parte. Eu trato como se fosse uma pessoa responsável por uma tarefa. Ele não é uma pessoa, ele é um pedaço de software, mas ele faz parte do meu fluxo, né? Tem uma etapa que passa. Quer ver te dar um exemplo bem rápido da minha empresa. A gente tem que fazer criação de arte para colocar numa placa de outdoor, para colocar num banner num site, para fazer um post no Instagram.
As grandes empresas, elas têm um manual de marca, um brand book, que você precisa seguir à risca. E aí você tem que respeitar o respiro, que é o espaço entre o canto e a imagem. Você tem as tons de cores que você pode usar. Cara, para todos os meus clientes na agência, eu tenho pelo menos um. Tem cliente que eu tenho mais de 10, mas eu tenho pelo menos um assistente do ChatGPT treinado com o brand book da marca. Antes de eu mandar a peça para o cliente aprovar, eu mando pro assistente. E o assistente já me fala, bicho, o respiro faltou uma distância ali. Confere essa cor. E o legal é que o ChatGPT consegue ver o RGB da cor. O código da cor. Eu sou daltônico, cara. Eu sempre falar dessa cor aqui, eu nem sei que verde que é esse. Mas ele sabe diferenciar. Caramba. Então ele pega uns errinhos... E tem o problema também da tela pro impresso, né? Que faz diferença tela, também. Você tem uma tela do Mac ou do sei lá, da Dell, o que for, a cor fica diferente, ele ali não vai ter esse problema, né? É isso, cara. Com então certeza. você vê, ó, é uma adoção simples, mas significativa e até para melhorar a minha reputação com o meu cliente, porque o meu cliente vai falar, pô, esse cara não erra nada do guide. Pô, claro que não, né, cara? Eu tenho um agente de IA que é muito melhor que eu de conferir guide. Porque antes, o que era no fim do dia? Você dá nome pra esses agentes? Eu tinha que conferir. Ah, mas a gente põe um nome mais fácil de achar. Agente porque 001? Não. Na Go Hobby a gente dá nome, hein? Revisão Suzano, sei lá, mais assim, sabe? Legal. Porque pra gente achar, porque a gente fez um catálogozão pros funcionários, né? Legal. Que são agentes privados ali só pra gente. E, cara, esse é um tipo de processo que, como é que eu ia trabalhar? Eu nem sei como é que é trabalhar sem isso. Pensar que vai ter que ter uma pessoa, e eu falo assim, mas 2 anos atrás era isso, né? Tinha uma pessoa que ia lá e olhava cada peça e ela tinha que ter meio que o brand book na cabeça. Sim. E é óbvio que ela esquecia alguma coisa. Não, e aí Agora se tá redondo, essa né? pessoa resolver sair, né? E pra outra empresa entrou uma nova, cara, os primeiros 3 meses, como é que faz, né? E várias vezes os clientes falam, né? O coordenador, o gerente tem que ficar em cima. E várias vezes o cliente fala, pô, cara, parece que eu contratei outra agência, né? Porque trocou um cara ali, Porque trocou um cara. Então, eu acho que, cara, para áreas que trabalhem com isso, e aí mesmo que a tua empresa seja uma empresa lá, uma indústria que é trabalho físico, ou uma fazenda, que é uma coisa no campo, ainda assim, todo o trabalho administrativo, todo o trabalho de análise, todo o trabalho de estratégia, todo o trabalho de logística, cara, e a generativa tá sambando, né, cara? Então, eu chamei esse momento de organizações cognitivas porque eu acho de verdade que dos anos 2020, como década, a gente entrou numa fase nova de gestão. É a gestão das empresas que unem agentes humanos e agentes de IA no mesmo organograma. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa aqui. Vai lá. Quantos dias você demorou para escrever esse livro aqui? Cara, é o seguinte, Quantos dias? vou te contar a história inteira. Eu fui participar de um podcast para falar de IA generativa com um cara incrível, crânio, um cara que eu sempre admirei em programação. Só que durante o programa, cara, eu percebi que ele estava achando que IA generativa era igual IA clássica. Então ele estava achando que a IA era muito menos do que ela era. E no fim do dia, esses modelos de linguagem foram criados do mesmo jeito que a IA sempre foi. Só que depois que a gente começou a usar, eles mostraram novos poderes. Aí eu falei, cara, se esse cara que é um crânio tá falando tanta asneira, eu preciso explicar para as pessoas os benefícios que essa tecnologia tem. E aí eu decidi escrever o livro, sei lá, em abril, 52 dias depois, com 37 agentes, sendo 3 humanos, eu, um editor lá de Londres e uma editora dos Estados Unidos, botamos o livro pronto, com mais 34 agentes de IA, né? Botamos o livro pronto para rodar, cara. Então esse livro, até que escrevi aqui, né? Foi criado por uma rede de agentes inteligentes com humanos no processo. Porque parte do meu argumento é exatamente a presença dos seres humanos. Eu acho que essa é a prova física daquilo que você falou do aumento de produtividade das pessoas na sua empresa e nas pesquisas que você faz, que o aumento de produtividade, 40%, 46%, é a prova física. Porque eu estou escrevendo um livro já há um tempo, mais de quase 1 ano já escrevendo, e assim, tem um longo caminho pela frente. Um longo caminho pela frente. Mas aí você já tentou usar a IAS para te ajudar em alguma parte? Sim, mas eu quero deixar ela pro final. Tá legal. Eu quero primeiro escrever a peça bruta totalmente por conta, porque assim, quando eu pego um capítulo, um texto, sei lá, 3 páginas e coloco no AI e falo, AI, os meus escritores favoritos são esses, cara, ele pega aquilo ali e faz uma história da Disney, né? Fica assim, surreal, você se emociona, você chora, você dá risada, fica a coisa mais legal do que tem, mas eu não queria fazer isso durante toda a construção, eu queria primeiro ter uma peça bruta
e depois ir moldando com AI. No final eu vou usar AI, isso é fato. Mas eu quero deixar para a parte final, para realmente envolver de uma forma que eu acho que a AI faz muito bem feito. E eu, como não sou escritor, não vou conseguir fazer. O que me ajudou muito, eu concordo totalmente sobre usar no final do processo, mas o que me ajudou muito no começo do processo, cara, é porque as minhas referências, se você for lá na bibliografia, cara, eu peguei só artigos de 2023 e 2024. Tá. Porque eu tava muito preocupado em pegar os assuntos mais recentes daquilo. Tá. Só que, cara, em 54 dias você há de convir que eu não teria conseguido ler tudo isso de artigo, concordo, né? Então, concordo. o trabalho de encontrar os conteúdos mais recentes e avaliar se eles deveriam entrar ou não no livro, a IA me ajudou muito. Com certeza. Aí, ainda que eu escrevi, ainda que eu decidi, eu tive uma aceleração do processo de pesquisa. E aí isso me ajudou a trazer uns temperos muito legais pro livro, sabe? Então eu gostei nesse aspecto, assim. Legal. E agora tem as ferramentas, que não tinha na minha época, mas agora tem as ferramentas do Deep Research. Tá. Que é quando você quer dar uma descabelada num tema, né? Vamos dizer que a gente falou hoje aqui, eu falei da Figures. Você fala assim, puta, que não conheço a Figures, queria conhecer. Cara, faz um Deep Research, pode ser no Grok, pode ser no Gemini, pode ser no GPT, que ele vai, ou no Perplexity, que ele vai cavucar, cara, com fonte, referências. Perfeito, você vai sair sabendo mais de Figures do que eu que te contei do assunto, sabe? Legal. Então é um jeito muito bacana de você se inteirar rápido de um assunto. Você vai ser o especialista naquele assunto? Claro que não. Mas você vai ter uma visão para começar muito melhor do que, vou entrar no site dos caras para ver o que eles fazem, sabe? Legal. Kenneth, queria te agradecer. Pô, legal demais. Por ter participado conosco do 5º episódio do GoCast aqui da Go Hobby. Obrigado. Valeu pelo convite, prazer. Muito, muito bom ter esse bate-papo com você. Acho que o pessoal que está em casa aí nos assistindo, ou no carro dirigindo, o pessoal aprendeu de fato coisas muito, muito interessantes. Muita informação, conteúdo de primeira que você compartilhou aqui com a gente. Obrigado. Show de bola. Fico feliz que você tenha gostado, cara. Valeu, curti também.